redação, tem a discursiva, PND, né, trabalha também com essa vertente. Queria que vocês colocassem no bate-papo qual é a principal dúvida que vocês têm em relação à discursiva. Se vocês fizeram já a discursiva de concurso, para eu poder saber qual é a base por onde é que a gente vai trabalhar. Eu vou começar uma coisa bem básica em relação à discursiva, mas eu queria ouvir de vocês também. Já fizeram discursiva? Sim? E se sim, como é que foi? Foi boa? A nota foi legal? Vocês têm dificuldade em quê? O que é que vocês... Porque, assim, a minha meta hoje, eu vou falar aqui um pouquinho de situações problemas, tá? Eu vou falar o que é a situação problema e assim vai. Fizeram já discursiva? Só bota um okzinho aí, quem fez? Fizeram todos? Pode habilitar o áudio também. Bárbara disse que já, Matheus Ferreira. Como é que foi? Foi bom? Nota foi boa? Não foi boa? Foi legal? Foi boa, né? Então, pronto, vamos lá. Primeiro, vamos lá. O que é uma discursiva? A discursiva é um texto dissertativo, argumentativo, em que eu vou discorrer em relação a uma situação-problema que vai ser elencada na prova. Então, a prova, ela vai me colocar uma situação-problema. Nesta situação-problema, eu vou geralmente ter uma pergunta norteadora, e a partir dessa pergunta norteadora é que eu vou fazer a minha discursiva, que é como se fosse a minha redação. A discursiva, ela é dividida em 3 partes. Eu quero, hoje, que vocês entendam como é que faz a introdução da discursiva. Tá combinado? Se a gente entender como é que faz a introdução da discursiva, pronto, nós já temos um meio caminho andado. Beleza? Então, a discursiva, ela é formada de 3 partes. Lembrando que a última parte, que é a conclusão, que ela é diferente, por exemplo, da conclusão do Enem, que a conclusão do Enem tem que ter um agente, tem que ter ação, tem que ter um modo e tem que ter um efeito. A conclusão, ela torna-se facultativa. Vocês sabiam disso? Vocês não precisam fazer a conclusão, só faz se quiser. Eu gosto de orientar os meus alunos que façam, mas isso é facultativo, ele pode fazer ou não. E aqui nós temos a introdução, a gente tem o desenvolvimento, que ele é dividido em D1 e é dividido em D2, ele é dividido em 2 parágrafos, tá? Que a gente tem aqui, ó. E aí nós temos a introdução, o D1 e o D2. Tá dando para entender, né? Aí, pessoal, o que é que a gente tem que ter em mente? Ele vai colocar situações, problemas para poder você fazer essas ideias, tá? Então, a gente tem algumas situações, problemas. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou ler algumas situações, problemas para vocês, aí nós vamos voltar e nós vamos tentar montar uma introdução, ou a ideia de como é que faz a introdução de uma redação, tá combinado? De uma discursiva. Então, aqui eu tenho uma situação problema. O que é uma situação problema? É como se fosse um problema real. É como se fosse um problema real em que eu vou testar se meu participante do concurso ele tem uma capacidade de discernimento. Então, por exemplo, aqui, ó, uma escola pública apresenta altos índices de evasão escolar no ensino médio, especialmente entre alunos do turno da noite. Com base nos fundamentos da gestão democrática e inclusão educacional, analise essa situação e proponha medidas para enfrentá-la. É muito comum na discursiva eles colocarem causas e consequências, tá bom?
É muito comum eles colocarem causas e consequências, e ele colocar também um pensador para você discorrer. Por exemplo, eu poderia colocar assim, ó, uma escola apresenta altos índices de evasão escolar no ensino médio, especialmente entre alunos do turno da noite. Com base nos fundamentos da gestão democrática e inclusão educacional, analisa as causas e consequências à luz de Paulo Freire. Observe uma coisa, ó. Quando a questão da discursiva te pedir para você analisar causas e consequências à luz de um pensador, geralmente eles colocam Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, Vallon, né? São os pensadores mais conhecidos. Aí tu vai ter uma ideia. Quantos parágrafos eu vou ter no meu desenvolvimento? Vocês sabem? Se eu tenho 3 situações, eu tenho que ter a introdução e eu tenho que ter 3 parágrafos no desenvolvimento. O que não acontece, por exemplo, fazendo uma analogia, numa redação, por exemplo, do Enem, certo? Não acontece, porque no Enem nós temos a introdução, o desenvolvimento, que normalmente ele é dividido em 2 parágrafos, e a conclusão. Na situação problema, a gente vai ter as causas e as consequências, ok? À luz de quem? Por exemplo, de um pensador. Então, nós vamos ter 3 desenvolvimentos. Vocês estão entendendo a ideia? A gente vai ter 3 desenvolvimentos, mais a introdução, e se a pessoa fizer a conclusão, ele fica com mais uma situação. Então, o que você deve fazer na resposta? Primeiro, é compreender o problema proposto. Segundo, é explicar as causas e consequências. Terceiro, seria usar teorias e conhecimentos educacionais. E o quarto é sugerir estratégias práticas ou políticas. Vocês estão conseguindo entender essa ideia, pessoal? Beleza? Ó, deixa eu te explicar uma coisa, ó. Cara, isso aqui é matemática. Como é que a gente faz uma introdução de qualquer discursiva ou de uma redação dissertativa, tá? Você tem que lembrar o seguinte, ó, vamos lá. Vou aqui ensinar mais ou menos aqui, mais ou menos não. Vou ensinar aqui a estrutura para vocês não esquecerem como é que faz. Deixa eu colocar ali, isso aqui que a gente vai fazer é a chamada introdução, beleza? Isso aqui é a chamada introdução. Ó, toda introdução vamos imaginar que o tema aqui seja a saúde pública, ok? Vamos colocar aqui, ó, saúde pública, certo? Que é um tema. Aí vamos lá. Toda introdução, ela é dividida em 3 partes. Bom, toda introdução, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, a gente apresenta o tema. Apresenta o tema. Na hora de tu apresentar o tema, eu oriento os meus alunos a utilizarem um repertório, beleza? Cara, tem um repertório, pessoal, que dá para você usar em vários temas, tá bom? Que é a nossa Constituição Federal de 1988. Você pode usar em várias temáticas. A Constituição Federal de 1988, ok? Beleza? Aí, o que é que eu tenho que lembrar dessa primeira parte? Eu coloco o repertório, falo sobre a questão da saúde, né? Que a saúde é um direito de todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm direito a uma saúde pública e de qualidade, beleza? Depois que eu faço a apresentação do tema, que é a minha primeira parte, eu chego na parte 2. Qual é? Eu vou trazer a problemática. Ou seja, o que é que vai a problemática mais contextualização? Ou seja, o que é que está acontecendo de fato no meu dia a dia em relação à saúde?
que está acontecendo em relação à saúde? Tem médicos, tem infraestrutura, está sendo cumprido o que está colocando na Constituição? Então, a problemática é o problema. Geralmente eu começo essa problemática, que é o número 2, com um conector opositivo. Geralmente eu coloco o entretanto, tá? Então, eu coloco o entretanto, né? Entretanto, observa-se que a temática não está sendo cumprida na prática, visto que... E o terceiro ponto que eu vou colocar seria, na verdade, as causas e as consequências. Vai ser de acordo com a pergunta norteadora. Se ele perguntar causas e consequências à luz de um pensador, aí eu vou ter que colocar essas causas e consequências e colocar alguma coisa falando, por exemplo, do Paulo Freire, falando do Gardner, tá? Então, eu tenho que colocar alguma situação envolvendo isso. Tá beleza, pessoal? Então, vamos lá. A introdução da redação, ela é feita de quantas partes? Ela é feita de 3 partes. Qual é a primeira? Eu apresento o tema. Qual é a segunda? Eu utilizo uma problemática e contextualizo. Qual a terceira? Eu explico o que eu vou falar, né, no desenvolvimento das causas, das consequências, à luz de um pensador. Nesse caso aí, eu utilizei o quê? Paulo Freire, tá? Aqui, se eu fosse fazer aqui uma introdução, eu poderia começar assim, ó, com a Constituição Federal. Então, eu posso dizer assim, ó, a Constituição, certo? A Constituição Federal de 1988 garante uma saúde pública eficiente e de qualidade, certo? Ó, de qualidade para todos os brasileiros, beleza? Pronto. O que é que eu acabei de fazer? Aqui, pessoal, eu acabei de apresentar o tema. Quando eu apresentei o tema, eu usei o quê? Eu usei um repertório, certo? Eu usei um repertório. Qual foi o repertório que eu utilizei? Eu usei exatamente a Constituição Federal, porque ela dá certo em qualquer temática. Tu pode falar, por exemplo, a Constituição Federal na parte da moradia, na parte da educação, tá? Na parte da saúde, porque a Constituição Federal, né, como é um documento de maior ordem, ela vai garantir exatamente todas essas observações aí. Então, a Constituição Federal de 1988 garante uma saúde pública eficiente, olha aí, ó, e de qualidade para todos os brasileiros. Pronto. Isso aqui eu fiz o quê? Eu apresentei o tema. Agora eu vou partir para onde, pessoal? Eu vou partir para a problemática. Eu vou usar um conector adversativo. Aí eu vou agora fazer isso aqui, ó. Entretanto, aí eu vou continuar. Entretanto, no contexto contemporâneo, não, estou mentindo, deixa eu ajeitar aqui, só ajustar. Entretanto, entretanto, na prática, na prática, na prática, observa-se o não cumprimento, o não cumprimento, não cumprimento dessa garantia, visto que, aí eu vou colocar, pessoal, na prática,
Acontece a saúde pública eficiente a todos os brasileiros? Não. Aí agora eu vou para a problemática. Então, eu digo assim, ó, entretanto, na prática, observa-se o não cumprimento dessa garantia, visto que os atendimentos, olha aqui, ó, os atendimentos nos hospitais, bem como os serviços nesta área estão precários. Pronto. O que eu acabei de fazer? Primeiro, eu apresento o tema. Segundo, eu vou observar se na prática realmente está acontecendo o que tem na Carta Magna. Que é exatamente, será que a Constituição Federal está cumprindo isso? Aí eu digo, ó, entretanto, na prática, porque a lei era teoria, observa-se o não cumprimento dessa garantia, visto que, coloco um coordenativo causal, os atendimentos nos hospitais, bem como os serviços nesta área, né, da saúde, estão precários. Aí, ó, nesse sentido, vou colocar aqui outro conector. Nesse sentido, opa, nesse sentido, é importante discutir as causas e as consequências, ficou junto aqui mais separadinho, tá? E as consequências à luz de Paulo Freire. Vocês entenderam como é que faz a introdução da redação? Ranieri, eu não gostei dessa segunda parte, da terceira. Você vai fazer de acordo com o que você quer. Aqui é uma ideia. Mas sempre você vai ter, na redação, na introdução, 3 partes. Você vai ter a apresentação do tema, você vai ter a problemática e você vai ter, no caso, fechamento, mostrando exatamente as causas e consequências. Quem não entendeu, vocês conseguiram entender? Ficou bem explicado? Sim? Porque quando for na próxima aula, a gente vai fazer o desenvolvimento. É outra coisa. Aqui a gente está focando na introdução. Diga aí qual a dúvida. Pode passar? Então, vou passar, tá? Aí aqui são algumas situações, ó, né? São algumas situações, problemas, ó, que aqui tem um gabarito comentado e assim vai. Aqui é a estrutura, né? Estrutura que nós temos. Aqui a gente tem uma situação, problema também, ó. Que é que ele fala, ó. A metodologia ativa, essa temática aqui é muito importante para vocês estudarem, que é a aula invertida, o flip de Ron, né? Representa uma mudança significativa na forma de organizar o ensino, tá? Então, diferente do modelo tradicional, o professor, ele transmite o conteúdo onde? Em sala, e os alunos apenas o reproduzem em casa. Essa abordagem propõe que o estudante tenha o primeiro contato com o conteúdo. O que é a aula invertida? E é por isso que a gente tem que saber essas temáticas. Porque na discursiva, né, eles vão colocar temáticas atuais. Por exemplo, vocês já pesquisaram sobre inteligência artificial? Vocês têm o domínio de inteligência artificial? Vocês sabem o que é uma aula invertida, o flipped classroom? Né? Então, tem que saber cada uma parte dessa. Então, neste caso, você vai observar o seguinte. Quando ele fala em metodologias aula invertida, é exatamente o que? O professor ele vai fazer com que o aluno faça uma pesquisa,
assista a um vídeo no YouTube, tá? Que ele possa já ter esse primeiro contato com esse material que o professor ainda vai explicar, para facilitar na hora que o professor estiver, na verdade, fazendo a explicação, a pré-leção, tá? Então, nesse caso, uma temática bem interessante, ó. E aí ele vai colocando alguns exemplos, né? Aí, durante a aula, os estudantes estão organizados em grupos, e aí ele vai colocando essas ideias. E aqui tem uma situação, problema, que vai falar sobre o Paulo Freire. Ele diz assim, ó, em uma escola pública, professores e recém-formados têm enfrentado dificuldades para construir uma prática docente coerente. Pronto, Matheus, show de bola. Para finalizar aqui, eu falo para você, tá bom? Em uma escola pública, professores recém-formados têm enfrentado dificuldades para construir uma prática docente coerente com os princípios da educação libertadora. Muitos relatam que não se sentem preparados para lidar com a diversidade dos alunos, nem para desenvolver um ensino crítico e dialógico. A coordenação pedagógica identificou que parte dessas dificuldades está relacionada à ausência de fundamentos pedagógicos sólidos durante a formação inicial. Aí nós temos a questão. Diante desse contexto, com base na obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, identifique e explique as exigências fundamentais para o ato de ensinar que deveriam ser incorporadas à formação de professores. Discuta como essas exigências poderiam contribuir para enfrentar os desafios apresentados. Então, aqui, a gente, sempre que você pegar uma questão dessa, você tem que lembrar as palavras-chave, o que é que ele quer? As exigências fundamentais, né? Para o ato de ensinar. Então, tem que ter esse foco, tá? Beleza? Ó, meu amigo Matheus, vou voltar aqui, já eu volto para esse tema aqui, ó, que é o problema 2. Vou fazer bem aqui. O Matheus colocou assim, professor, quais são os conectores coringas para uma introdução? Na verdade, Matheus, a gente não tem tanto conector na introdução, tá? O que é que a gente vai ter na introdução? A gente vai ter essa estrutura aqui, ó, que eu posso fazer como se fosse um esqueleto, para você lembrar. Ó. Por exemplo, na introdução, eu posso começar com repertório, okay? Que é o repertório do pensamento de alguém, e aqui, geralmente, eu começo com artigo, ok? Por exemplo, eu digo a Constituição, o livro tal, a autora tal. Eu nunca coloco nenhum conector no começo da introdução, não. Eu coloco apenas o quê? Eu coloco apenas o artigo. Aí aqui eu vou colocar o repertório. E aí eu apresento o tema, né? Eu vou colocar o tema, faço a apresentação. Aí vim aqui, deu ponto, né? Por exemplo, eu apresentei o tema. Agora eu vou trazer a problemática. O que é a problemática? Ele vai se contrapor ao que eu disse agora. Eu coloco o tema como se fosse, por exemplo, uma garantia, um direito, ou algo bom, e aí eu passo a questionar e colocar os problemas que tem em relação à temática. Então, você pode colocar a palavra entretanto, certo? Entretanto, porém, contudo. Aí, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer a problemática. Quais são os problemas a serem trabalhados? Aqui é o quê? Aqui nessa primeira parte é a apresentação do tema. Certo? Aqui onde tem repertório, você vai colocar a apresentação do tema. No entretanto, você vai colocar o quê? A problemática. Quando você finalizar a problemática, você vai colocar um conector meio que conclusivo. Por exemplo, diante disso, a partir dessa situação, tá? E aí você vai colocar os dois argumentos que você vai defender. No caso, são três, tá? Geralmente, quando você vai fazer a prova de concurso, você vai colocar três argumentos: causa, consequência, explicação. Causa, consequência, à luz de Paulo Freire. Então, você vai ter que lembrar que você vai ter três desenvolvimentos, tá? Vai ter três parágrafos, na verdade, no desenvolvimento. O desenvolvimento ele é único, né? Mas ele vai ser dividido em três. Beleza, Matheus? Então, tá aqui, ó, são os conectores. Então, aqui, geralmente, você começa com artigo, depois coloca um conector positivo, ele vai fazer exatamente
a ideia da problemática, depois você vai expor quais são os teus 3 argumentos que você vai me defender. O nome disso é chamado de introdução completa de uma redação discursiva. Deu para entender, pessoal? Pode perguntar, viu? Que eu já trabalhei, agora eu vou para cá. Ó. Em uma escola pública, professores recém-formados têm enfrentado dificuldades para construir uma prática docente coerente com os princípios da educação libertadora. Muitos relatam que não se sentem preparados para lidar com a diversidade dos alunos, nem para desenvolver o ensino crítico e dialógico. A coordenação pedagógica identificou que parte dessas dificuldades está relacionada à ausência de fundamentos pedagógicos sólidos durante a formação inicial. Olha a questão. Diante desse contexto e com base na obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, identifica e explica as exigências fundamentais para o ato do ensinar, bem que deveriam ser incorporados à formação de professores e discuta como essas exigências poderiam contribuir para enfrentar os desafios apresentados. Uma coisa que eu digo, tu vai fazer a discursiva de um concurso, responda tudo que ele perguntar. Por exemplo, aqui ele diz, ó, explique as exigências. Sim, você tem que explicar. Depois, discuta como essas exigências poderiam contribuir para enfrentar os desafios. Você vai ter que trabalhar também com isso. Não adianta, você tem que sempre responder a tudo que é colocado, a tudo que é perguntado. Olha outro exemplo de situação-problema. Na Escola Municipal Flor do Cerrado, professores do ensino fundamental têm enfrentado dificuldades com o processo de avaliação. Muitos alunos apresentam baixo rendimento nas provas escritas, enquanto demonstram boa participação em atividades orais e projetos. Alguns docentes insistem em manter a avaliação tradicional, baseada apenas em provas, enquanto outros defendem uma abordagem mais formativa e contínua. Essa divergência tem gerado debates no conselho pedagógico da escola. Qual é a questão? Diante desse cenário, como repensar a avaliação escolar para que ela contribua efetivamente para a aprendizagem das crianças? A partir de uma perspectiva pedagógica crítica, discuta os desafios e possibilidades da avaliação no contexto da educação básica, considerando os princípios de inclusão, equidade e desenvolvimento integral. Certo? Então, turma, aqui você está diante de uma questão de situação-problema. Qual é o tema, pessoal? Avaliação. Se você não sabe quais são os 3 tipos de avaliações, a gente pode revisar agora. Quando ele colocar a temática avaliações, você tem que lembrar que a avaliação ela pode ser diagnóstica, ela pode ser formativa e ela pode ser o quê? Somativa, também chamada de classificatória, tá? A avaliação diagnóstica é aquela em que você vai analisar e ver como é que está uma turma em relação a uma prova que eu aplico, a um assunto que eu vou aplicar. Então, por exemplo, tem uma turma que os professores eles precisam dar reforço. Então, embasados na nota, né, desse diagnóstico, é que eu vou começar a dar esse reforço. Então, nesse caso, a avaliação diagnóstica vai fazer o papel de quê? De identificar quais são os alunos que estão precisando desse reforço, para poder eles fazerem, tá? A formativa é a mesma que processual, é quando eu vou acompanhando o processo, tá? Então, normalmente, a gente, na avaliação formativa, a gente vai fazer um processo condenatório, igual como tem na formativa, apenas a gente vai orientando como fazer algo. Por isso que o nome é avaliação formativa, ou também chamada de processual, tá? E a última, que é a chamada avaliação somativa ou classificatória. Ela vai fazer uma classificação, tá?
vai fazer uma classificação. Aqui a gente tem outras situações, problemas, eu coloquei várias, viu, pessoal? Ó, cada bichinho dessa aqui, ó, não estou lendo porque o objetivo é exatamente mostrar para vocês como é que faz a introdução da redação, tá? Aqui são temas, ó, para vocês fazerem, situações, problemas, ó. Olha aí, ó. Relacione os desafios educacionais enfrentados atualmente no Brasil com elementos históricos da educação brasileira. A outra é proponha duas ações que poderiam ser implementadas por gestores públicos para combater desigualdades educacionais, considerando os aprendizados da história da educação no Brasil. Então, tem vários, ó. A gente tem aqui, por exemplo, ó, estudos da sociologia. A gente tem Emile Durkheim, Karl Marx e Pierre Bourdieu, que ajudaram a compreender o papel da escola na sociedade. O Durkheim, ele diz o quê? A escola é um instrumento de integração social e transmissão dos valores coletivos. Já para Marx, a educação pode funcionar como um mecanismo de reprodução das desigualdades de classe. E o Bourdieu, por sua vez, argumenta que a escola tende a legitimar a cultura das classes dominantes através do conceito de violência simbólica, dificultando a ascensão social dos mais pobres. Né? A gente tem aqui várias temáticas importantes, tá? É que ele coloca, escolhe 2 sociólogos mencionados, para interpretar alguma coisa, são situações bem fáceis, tá? Aí eu tenho o tema 8, ó, situação problema 9, é um tema bem legal, que é o chamado letramento científico, já tinham ouvido falar nisso? É o chamado letramento científico, ou seja, o letramento científico é quando eu já, lá na educação infantil, eu já começo a trabalhar com essa questão dos aparelhos, né, da tecnologia, um exemplo, né? Eu já vou fazer esse tipo de imersão de uma forma responsável, claro, né? Então, na educação infantil, essa compreensão ele trabalha de forma o quê, pessoal? Ele trabalha exatamente de forma o quê? Contextualizada. E a gente tem que lembrar também que o letramento científico ele não é apenas em relação à parte tecnológica, é principalmente também ao âmbito da ciência, né? Quando a gente trabalha essa questão do âmbito da ciência, a gente trabalha com o letramento científico. Às vezes, ó, o aluno que ele está lá, por exemplo, no ensino fundamental, ele já trabalha com a MTC, que é a metodologia do trabalho científico, tá? Então, essa metodologia do trabalho científico, que vai dar os passos, passo a passo, é uma questão de letramento científico também, tá? Então, eu envolvo a parte tecnológica, eu envolvo a parte, por exemplo, biológica, eu envolvo uma série de coisas, tá? E aí ele coloca uma situação problema, ó, explique como o letramento científico contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia das crianças na educação infantil. Descreva 2 atividades que podem ser planejadas para estimular o letramento científico das crianças, destacando quais habilidades e conhecimentos cada uma delas pode desenvolver. Também outro tema, vocês estão entendendo, né? Estou só passeando pelos temas, mas a gente já sabe fazer o quê, pessoal? A introdução da discursiva, que essa é a ideia. Ó, a língua brasileira de sinais é um meio de comunicação fundamental para a comunidade surda, constituindo-se não apenas como uma língua, mas também como um elemento essencial da cultura e identidade surda. Na escola, reconhecer e valorizar a Libras e a cultura surda contribui para a inclusão, o respeito às diferenças e o fortalecimento da identidade de crianças surdas e ouvintes. Então, Libras é muito importante. Olha as 2 questões de situação-problema que ele coloca. A letra A. Explique a importância do ensino das Libras, do reconhecimento da cultura surda, para a promoção da inclusão e da valorização da identidade surda na escola. B. Proponha 2 atividades que possam ser desenvolvidas na educação infantil para promover o contato das crianças com a Libras e a cultura surda, explicando de que forma essas atividades, né, de que forma essas atividades contribuem
para a sensibilização e respeito às diferenças. Então, tem que procurar responder o quê? Todas essas perguntas que foram colocadas aí, pessoal, tá? No tema 10. Eu vou passando, tá? Aqui é outro modelo que a gente pode ter em relação à discursiva, certo? Aqui é um mais direto. Posso usar também esse daí, Matheus? Pode, viu? Beleza? Ele é mais direto, como se fosse assim, ó. Aqui ele fala assim, ó, no Brasil é comum que ocorram casos como, aí tu já apresenta o tema, como a falta de assistência no ensino médio brasileiro, um exemplo, tá? Ou dificuldades em relação ao ensino médio brasileiro. Aí, nesse sentido, é preciso discutir os fatores ligados a essa questão, tal como aí ele já fala as ideias que devem ser colocadas para serem trabalhadas no desenvolvimento. Eu vou só fazer o quê nesse caso? Eu vou só fazer a apresentação das ideias, tá? Então, apresento as ideias, mas eu não vou fazer, eu não vou discorrer na introdução. Aí aqui eu não vou me deter no restante, porque isso aí vai ficar para o próximo encontro, porque a gente vai ficar só com uma parte da introdução, tá? Aqui, pessoal, nós temos erros de português, tá? E aí eu queria que vocês prestassem atenção. Aqui é uma redação, é uma discursiva ó, completa, que ela tem alguns erros aí, vários erros, na verdade, em português. E a gente, aí se eu não perceber, vocês podem habilitar o áudio e falar aqui que a gente vai trabalhando. No Brasil, é comum que ocorram casos como adoecimento mental de professores da rede pública de ensino. E aí, pessoal, onde é que eu posso corrigir aí, ó? Ó, no Brasil, eu tenho uma vírgula, tá? No Brasil, eu tenho uma vírgula, um adjunto adverbial deslocado. Tem alguns autores que dizem assim, olha, como no Brasil, quando você tiver uma locução adverbial curta, você não é obrigatório colocar vírgula. Então, aqui fica facultativo. Eu posso colocar vírgula ou não. Então, no Brasil, é comum que ocorram casos como o adoecimento mental de professores da rede pública de ensino. Então, a palavra pública, ó, você vai colocar o acento gráfico, tá ok? Nesse sentido, vírgula, ele é um conector que ele vai exatamente fazer o quê? Ele liga o que eu apresentei à problemática. Aí ele diz, ó, é preciso discutir os fatores ligados a essa questão. Tal como as causas, ó, ele quer as causas, beleza? Ó, que levam ao sofrimento psicológico dos docentes, as consequências desse cenário, né, para a qualidade da educação e a relevância da reflexão sociológica de Durkheim. Então, ele quer o terceiro ponto que eu fale do Durkheim. Então, tenho causas, eu tenho consequências e eu tenho o Emile Durkheim. Aqui eu tenho a formulação de políticas públicas voltadas ao bem-estar. Eu vou colocar aqui, no caso, o IFE, tá ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Bem explicado? Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é a introdução da redação, tá? Da discursiva. Agora a gente vai para a parte do desenvolvimento. Ó. Em primeira análise, vírgula. Analise... não, aqui eu errei. Em primeira análise, bem aqui. Aí, como eu coloquei a vírgula bem aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Se eu colocar a vírgula bem aqui. Pronto. Eu tenho que transformar isso aqui em algo enclítico. Então, eu digo assim, ó, em primeira análise, pontua-se que a sobrecarga de trabalho, as condições de infraestrutura, que é junto, tá, agora, a pressão por resultados e a dificuldade de conciliar as demandas pedagógicas e administrativas, estão entre as principais causas do adoecimento mental dos professores. Então, tá aí, ó. Ele coloca essa observação, né? Nesse sentido, vírgula, relatórios de secretarias de educação apontam índices crescentes de ansiedade, estresse e de depressão entre educadores. Dessa maneira, vírgula, compreende-se que a ausência, circunflexo, de ambientes saudáveis e o acúmulo de funções interferem diretamente na saúde emocional
levando ao desgaste contínuo, vai colocar o acento agudo da categoria, beleza? Aí, bem aqui, ó. Ademais, não existe a palavra ademais, é ademais. Cita-se que a ausência de políticas públicas efetivas de promoção do bem-estar docente compromete não apenas a vida dos professores, mas também a qualidade do ensino ofertado. Segundo a LDB, é dever do Estado garantir condições adequadas de trabalho e valorização profissional. Com isso, vírgula, percebe que o descumprimento, não existe a palavra descumprimento, desse princípio impacta negativamente os processos de ensino-aprendizagem, resultando em desmotivação, maior número de afastamentos e prejuízo direto ao desenvolvimento dos estudantes, que deixam de ter acesso ao ensino de qualidade. Aí aqui é o que, pessoal? É o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, não é isso? Do desenvolvimento. Aqui é outro exemplo, além disso, é pertinente destacar, ele vai falando aí. Aí, em síntese, a saúde mental dos professores sofre impacto direto das condições precárias de trabalho, das múltiplas demandas e da falta de apoio institucional. Logo, é urgente que o poder público implemente políticas de valorização e acompanhamento psicológico, de modo a assegurar o direito ao bem-estar dos docentes e a qualidade da educação para os estudantes, conforme estabelecem a LDB, o PNE e as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Que é um exemplo de como é que tu pode fazer essa redação no contexto de, aí observa-se, viu? A gente vai colocar isso. Ortografia, aí eu vou falar aqui de alguns problemas que podem te afetar lá na hora da prova, tá? Eu coloquei aqui algumas situações, só voltar aqui para a gente poder ver. Por exemplo, a gente tem a expressão o H e o A, tá? Eu coloquei aqui, eu aproveitei, que é o mesmo problema que tem lá no Enem, né? Esses probleminhas que tem na discursiva. E eu fiz aqui essa ponte, né? Fazendo essa ligação. Por exemplo, o que é que muita gente erra? Trocar o A pelo HA. Esse HA, pessoal, ele dá uma ideia de passado. Passado. Ou ele dá uma ideia de uma existência ali pontual, né? Por exemplo, eu digo assim, ó, há muitas pessoas na praça, ou seja, há. Então, quando ele fala existir, o verbo haver no sentido de existir, nós temos essa ideia, né? Por exemplo, ó, eu tenho exatamente a ideia de um verbo que ele não vai variar em hipótese alguma, ele sempre vai ficar no singular. Mas ele não pode ser usado neste caso aqui. Por quê? Porque aqui não dá para colocar a ideia de existência. Vamos lá. Por exemplo, o indivíduo pode ter acesso a todos os dados. Só isso, acessar todos os dados. Ele não está falando no sentido de existir, tá? É igual o verbo fazer, ó. Muita gente erra. Tu vai usar o verbo fazer se o verbo fazer, no singular, se ele der uma ideia de passado. Por exemplo, ó, faz 2 horas que eu estudo, faz 3 horas que eu liguei para fulano de tal. Então, quando você utilizar o verbo fazer indicando tempo passado, o verbo, sempre toda vida, ele vai ficar no singular. Então, aqui eu trocaria esse HA pelo quê, pessoal? Pelo A. Combinado aí, pessoal? Alguma dúvida? Tá ok? Posso prosseguir? O onde e o aonde. Isso aqui é o que mais se erra nas discursivas. Eu vou dizer assim, ó, este é o problema onde me encontro. Cara, tu está dentro do problema. Não coloque a palavra onde para se referir a um termo que não seja local. O onde, ele é locativo, ele é um lugar, ele era para um local.
Então, por exemplo, este é o problema onde me encontro. Não, este é o problema o qual me encontro. Então, esse onde, tá, como a gente pode observar, ele só pode ser empregado para lugares. Falar assim, olha, esta é a cidade onde nasci. Está correto, porque o onde, ele vai se referir a quem? A cidade. Então, a regra, sempre que você tiver essa questão do onde, o onde é para locais fixos, certo? E para lugares, para locativos. Por exemplo, eu não posso falar assim, aonde você trabalha. Eu tenho que dizer o quê, pessoal? Onde você trabalha, né? Então, esse onde, ele dá uma ideia de algo parado, de algo estático. Quando eu coloco a palavra aonde, esse aonde dá uma ideia de quê? De movimento. Então, por exemplo, aonde você vai com tanta pressa, né? Um exemplo. Então, quando eu digo aonde você vai com tanta pressa, ele dá uma ideia de uma movimentação, por isso que eu coloco a palavra aonde. Outro erro de escrita é o además. Por que as pessoas erram tanto, né? É porque o además, ele existe no espanhol. E ele é escrito assim, o además, que além disso. Porém, no português, a gente não fala además. A gente fala o quê, pessoal? A gente fala ademais, o ademais. Né? Aqui, sociólogo, botou o acento gráfico, e assim vai. Não existe a expressão haja visto. Sempre a expressão é feminina, haja vista. Certo? Haja vista. Maiúsculas e minúsculas. O emprego de maiúsculas e minúsculas. Como é que a gente vai ver? Períodos históricos sempre vão ser grafados com a letra maiúscula, beleza? Períodos históricos, Idade Média, né? Tudo isso vai ser grafado com letra maiúscula. Nomes de pessoas, que é chamado de antropônimo, é com letra maiúscula. E topônimos, que é nome de lugares, também vai ser grafado com que? Com letra maiúscula, tá? Que tá errado, ó, nome de pessoas grafados com inicial maiúscula. Maiúscula, tá? Aí um exemplo de acentuação gráfica, que é um desvio de grafia, né? Ó, a maior rede de manipulação que é influência, não é que influência, é que influencia. Então, temos que tirar esse acento aí gráfico dessa palavra. No mundo em que nós vivemos, tudo envolve internet. Tanto na política, ó, faltou acento gráfico nas palavras proparoxítonas, tá? Então, tem que colocar esse acento gráfico aí. O hífen, ó, puni-los. Às vezes, muita gente faz o quê? Não bota nenhum hífen. Então, como é que fica? Puni-los, é o hífen. Conectarmos, é conectarmos junto. Não tem, esse hífen para poder separar. Então, é conectarmos, tá? A gente liga esses dois termos. Erro de concordância, galera, um errozinho bem clássico de concordância. Toda vez que tu tiver o artigo, ele vai mudar o valor do adjetivo. Por exemplo, no livro 1984, dos outros, do autor George Orwell, é retratada, e não retratado, a contínua manipulação. Esse A, ele já fez exatamente para ficar tudo no feminino. Então, no livro 1984, do autor George Orwell, é retratada a contínua manipulação de informações. Eu sempre falo, ó, água é bom, agora a água é boa. Dipirona é bom, dipirona é bom, agora a dipirona é boa, tá? Então, a presença do artigo faz com que mude muito essa situação, tá? A flexão de verbos, né? A gente tem, por exemplo, pois devem perceberem, ó, né? Ele coloca esses dois verbos, quando na verdade apenas um verbo se flexiona e o outro ele poderia ficar no infinitivo, ó, pois devem perceber que há, né? Aí não dá para entender o restante. Então seria essa ideia. Outra coisa, erro de concordância nominal, que eu acabei de falar, é necessária a participação, não é necessário, tá? Você tem que colocar o a. Algumas preposições que vêm juntos, ó,
Por exemplo, acarretar há várias complicações. O que acarreta, acarreta algo. Então, esse verbo acarretar não tem a presença do ato. Está aí, beleza? Eu acarretar, eu assistir a séries, ó. Ele omite a preposição. Antes de verbo, ó, um exemplo não tem crase, ó. Na B, atualmente a internet, ó, não tem necessidade da crase aqui. Por quê? Porque ela está encabeçando uma frase. Ela está no começo, ó. Tá? Problemas relativos à regência, sempre que tiver a palavra junto, você vai colocar as, né? Ó, o a mais o as, junto a alguma coisa, né? Que é uma regência. Eu estou junto a você, ó, sempre tem que ter o a, quando eu uso a palavra junto, tá? Beleza? O que é que vocês acharam da aula? Foi legal? Vou dar um intervalozinho aí de 5 minutos para vocês se organizarem, tomarem uma água. Se vocês tiverem alguma dúvida, viu? Luísa, pode perguntar. O Matheus também. Aproveitem aí que a gente